Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos dos investimentos dos gurus norte-americanos. As empresas de consumo e da indústria automóvel foram os setores privilegiados pelos gurus norte-americanos no primeiro trimestre do ano. Warren Buffett, George Soros e John Paulson apostaram em compras de títulos que beneficiam de uma recuperação económica dos Estados Unidos. Apesar dos três gurus dos mercados financeiros terem posturas de investimento diferentes, houve algumas apostas em comum no primeiro trimestre. Os grandes investidores estão a apostar em títulos que beneficiam de uma recuperação económica norte-americana, nomeadamente empresas que estão a operar no setor do consumo e da indústria automóvel. Ainda assim, enquanto as estratégias levadas a cabo por George Soros são tradicionalmente especulativas, para agarrar oportunidades de curto prazo, Warren Buffett é fã dos investimentos de longo prazo. Nos primeiros 3 meses do ano, Buffett comprou 8 milhões de ações da maior retalhista mundial, a Walmart, e passou a deter no total 1,3% da empresa. Mas este não foi o seu único trade a apostar na recuperação económica. Sinal disso foi a entrada no capital da General Motors. A sua holding, a Berkshire Hathaway, adquiriu 10 milhões de ações da construtora de automóveis. Quanto a John Paulson, alienou algumas ações de empresas que geram receitas de royalties da extração de onças de ouro e entrou em 13 novas empresas. Alexandre, olhando para o portfólio destes três super investidores, podemos crer, ou seguindo a sua estratégia, que a economia norte-americana vai efetivamente recuperar da crise aquilo que os investidores tanto anseiam nesta altura? É verdade, pelo menos a avaliar pela divulgação dos portfólios trimestrais que foram ontem conhecidos e que revelam basicamente onde é que eles estiveram a investir no primeiro trimestre. E normalmente estes três gurus têm estratégias de investimento muito diversificadas, eles não costumam ter muitos pontos em comum. E o curioso está nos setores escolhidos. Exatamente, porque há uma aposta que é transversal aos três gurus, independentemente do seu próprio estilo de investimento. Todos eles estão a apostar e reforçaram posições no setor do consumo. Warren Buffett investiu na Walmart. E investiu também na General Motors, que é um indicador muito importante. Aliás, estamos a falar de uma gigante que foi ajudada e retirada da falência pelo Estado norte-americano. Completamente. Há 3 anos. Exatamente. E, portanto, este é um ponto muito, muito importante, até porque, no caso da General Motors, foi uma nova entrada, ou seja, Warren Buffett não costuma fazer muitas alterações no seu portfólio. Ele segue opções de longo prazo, de investimento de longo prazo, e não costuma fazer muitas alterações. E esta nova entrada é um sinal que os investidores devem prestar atenção. Depois, Soros investiu na Sara Lee e John Paulson. Para os mais desatentos, é também uma empresa ligada ao consumo. Exatamente. E John Paulson, o gestor que ficou muito famoso por ter ganho dinheiro com a crise do subprime, investiu na MGM Resorts e, portanto, tudo aponta para que haja uma recuperação da economia, pelo menos eles estão a apostar nisso, haja uma recuperação do consumo e que os americanos, pelo menos, gastem mais dinheiro durante os próximos tempos. Ainda assim, há uma curiosidade em relação a qualquer um desses três super investidores, naturalmente em relação a outros, mas que é comum nas listas publicadas pelo SEC, que é o regulador do mercado norte-americano, que é não divulgar a totalidade dos investimentos, que é para, de alguma forma e no curtíssimo prazo, prejudicar estes investimentos, porque estamos a falar de investimentos elevadíssimos. Exatamente. Só para dar uma ideia, as carteiras de investimento destes três mega investidores totalizam os 95 mil milhões de dólares. Portanto, um valor bastante superior à capitalização bolsista portuguesa. Portanto, estamos aqui a falar de valores muito significativos, uma entrada de um investidor deste calibre, desta dimensão numa empresa, é
muito significativa e poderá eventualmente até alterar as condições, a evolução da cotação da própria empresa. Portanto, há essa preocupação em não divulgar todos os trades, todos os movimentos, mas seja como for. Se tivermos, por exemplo, desculpa, Alexandra, o investimento secreto, entre aspas, do Warren Buffett o ano passado foram 10 mil milhões de dólares na IBM. É obra, não é? E, portanto, não, é natural que nem tudo seja divulgado. Seja como for, normalmente os investidores estão muito, muito atentos à divulgação destes dados, ainda que sejam incompletos, e normalmente costumam seguir e até replicar alguns destes movimentos nas suas próprias carteiras. Alexandra, muito obrigado pela tua análise. Alexandra Brito, coordenadora de Finanças do Diário Económico. Já sabe, amanhã, como sempre, voltamos a falar do seu dinheiro.